Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma massa de focaccia. Só que aqui não é a massa italiana. Para mim vai ser uma massa mineira, porque a italiana não vai os ingredientes em que vou estar usando nessa massa. Fica uma massa maravilhosa. Olha que massa maravilhosa, bem assada, muito saborosa. E vou estar usando aqui o fermento natural levain. Vamos para a nossa receita. Aqui está o meu levain. Eu vou esperar por 2 horas o crescimento dele. Enquanto isso aqui, eu vou pesar os ingredientes da receita. 15 gramas de óleo, 27 gramas de margarina, 10 gramas de manteiga. Por usar manteiga, se torna uma focaccia mineira. 80 gramas de leite, 170 gramas de água, 7 gramas de sal, 500 gramas de trigo. Aqui na minha bancada, eu vou colocar uma boa porção do trigo em que pesei. Aqui está o fermento levain. Já se passou 2 horas que ele ficou fermentando. Ele dobra de volume, mais do que dobrou. No canal já tem essa receita, como você criar o seu fermento do zero. Um fermento maravilhoso, que deixa o pão muito saboroso. Como eu falei no início do vídeo, essa focaccia aqui é mineira, tem mais ingredientes. Aqui eu tenho 15 gramas de açúcar. Vou jogar ela aqui nas laterais, aqui, para ir envolvendo devagarzinho na massa. E vou acrescentando aqui o leite, que é as 80 gramas de leite. Aqui as 170 gramas de água. Vou acrescentando aqui. Como eu estava falando, essa focaccia aqui é mineira, porque ela tem vários ingredientes diferentes da massa tradicional. Depois postarei no canal a massa italiana, que só vai azeite, fermento e trigo e sal e alecrim. Só isso vai na original, mas na mineira é essa daqui que eu estou compartilhando com vocês. Aqui a massa está bem hidratada, ainda eu tenho essa quantidade de trigo. Então vou colocar uma porção aqui. Vou pegar uma água extra, essa daqui. Vou acrescentar aqui para estar envolvendo aqui esse restinho de trigo nesta massa. Então foi aproximadamente aqui mais umas 10 gramas de água para hidratar aquele punhado de trigo que eu coloquei aqui ao lado, que é as 500 gramas de trigo. Aqui a minha massa já está no ponto, porque a focaccia é uma massa bem hidratada. Aqui é as 7 gramas de sal. Vou continuar aqui sovando essa massa, envolvendo tudo aqui bem. Por último, eu vou estar aqui acrescentando a margarina, o óleo e a manteiga. Eu vou acrescentando ela aqui e vou sovando esta massa desta maneira aqui em que estou fazendo. Observa só, fazendo desse jeito, você vai desenvolver o ponto de véu. O ponto de véu é necessário, porque a elasticidade da massa é que segura a fermentação. Vou acrescentando aqui a margarina. Eu deixei o meu vídeo acelerado para que você daí de casa possa acompanhar todo o processo. E os ingredientes da receita eu vou deixar tudo anotado nas inscrições do vídeo. Vou continuando aqui, sovando a nossa massa. Sovando a massa assim com a margarina, a manteiga, o óleo, é muito mais fácil para dar o ponto. Vou acrescentando aqui e vou cada vez sovando com mais intensidade. Observa que é uma massa bem elástica, bem pegajosa na mão e na bancada. Aqui eu já acabei de acrescentar todos os ingredientes da massa. Vou sovando aqui e vou estar mostrando para você o ponto dessa massa. Aqui eu já venho sovando essa massa por um bom tempo. Observa daí, desacelerei o vídeo, este é o ponto da massa. A massa está pronta,
Vou jogar um pouquinho de trigo aqui na bancada. Vou tirar o excesso de massa aqui da minha mão e vim mostrar para você o ponto de véu dessa massa. Ela alcançou o ponto de véu. Quando ela descansar um pouco mais, esse ponto de véu melhora bastante. Vou só envolver aqui a nossa massa, fazer uma bolinha com ela e vou reservar ela para a fermentação. Lembrando que, por ser fermento natural, é uma fermentação mais longa. Aqui sobrou esse restinho de trigo, vou guardar ele. Vou colocar nossa massa para crescer aqui dentro mesmo. Coloquei um fio de azeite, vou cobrir com um guardanapo. Aqui se passou 2 horas de fermentação. Vou despejar a nossa focaccia aqui dentro da assadeira. Ela está untada com margarina e as pontas dos meus dedos estão untado com azeite. Então, eu vou abrindo aqui a nossa focaccia na assadeira e vou modelando assim com as pontas do dedo, fazendo como se fosse buraquinho, empurrando a massa. Após abrir toda a massa assim, eu vou cobrir ela por um tempo. Já se passou 1 hora de fermentação. Vou tornar a colocar um pouco de azeite na mão e vou tornar a massagear a massa assim, fazendo buraquinho nela com mais cuidado, para não romper a fermentação, só furando os buraquinhos. Uma observação. Aqui nessa receita, eu usei 150 gramas de levain. Eu havia esquecido de falar a quantidade. Vou continuando aqui com as pontas dos dedos, com jeitinho, por causa da fermentação, fazendo os buraquinhos na massa. Vou aproveitar também fazer uma bordinha aqui na minha massa para segurar o recheio que eu vou estar colocando aqui, porque será uma focaccia recheada. Eu fiz assim com as pontas dos dedos, modelando desta maneira aqui em que mostrei para você. Aqui a nossa massa já está num ponto de fermentação boa. Levei no forno para assar por 20 minutos. Esses são os recheios da massa. Vou estar usando aquele azeite. Aqui já se passou 20 minutos que ela esteve assando. Ficou desta maneira aqui. Vou estar usando aqui um molho de 300 gramas. Vou colocar ele todo aqui, porque eu vi que a minha massa cresceu bem e uma massa com bastante molho fica muito bom. Como eu tinha falado, eu já pré-assei essa massa. Essa massa foi pré-assada, como eu falei, por 20 minutos no forno em 180 graus. Após isso, eu venho colocando aqui o molho. Aqui eu tenho 430 gramas de mussarela. Vou colocar toda ela aqui. Aqui eu tenho 1,5 gomo de calabresa fatiado. Vou arrumando aqui. Quero com bastante calabresa. Como eu não quero fazer janta hoje, será a janta de hoje aqui em casa. Vou arrumando aqui toda a calabresa. Aqui eu tenho uma cebola média fatiada. Coloquei aqui toda a cebola. Aqui eu tenho aproximadamente 20 azeitonas sem caroço. Eu fatiei elas assim para modelar aqui essas florzinhas. Já acabei de acrescentar tudo aqui. Vou estar colocando aqui também, nessa focaccia, um pouco de orégano. Vai ficar como uma pizza. A focaccia, a massa dela, se parece muito com a massa de pizza, mas é uma massa muito saborosa. Aqui eu estou colocando o orégano. Na original, iria alecrim. Vou estar regando aqui com azeite. Vou regar com uma boa quantidade. Aqui o meu azeite é um composto, mas fica muito bom também. Reguei bem. Agora eu vou voltar essa massa para o forno. O meu forno está em 200 graus. Vou deixar ela ali assando por uns 30 minutos. Após 30 minutos, a massa está bem dourada assim. Desta maneira aqui, tá bem assada.
vou levar para a mesa e vou mostrar para você mais de perto como ficou essa massa. Já está no ponto. Ficou uma massa maravilhosa. Ela ficou no forno, contando todo o tempo de forno, mais de 50 minutos. Porque lembra que eu pré-assei ela por 20 minutos? E deixei mais 30 minutos após o recheio? Tá uma massa maravilhosa. Ela está uma massa macia e nas bordas está um pouco crocante. Não deu para mostrar o barulho da crocância, porque a minha família está aqui em volta da mesa conversando. Então eu tirei o som, o volume do ambiente. Mas está uma massa maravilhosa, bem assada. Está um perfume maravilhoso, um cheiro maravilhoso de pizza. Muito bom, muito macia, muito saborosa. Uma receita muito boa. Eu espero que goste. Ficou desta maneira. Vou mostrar para vocês o lado de baixo dessa massa. É uma massa macia e embaixo está bem dourado. Mas muito macia está esta massa. Olha como ficou. Já estamos chegando no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que goste da receita. Quero mostrar para vocês essa massa. Ela dá para umas 6 a 8 pessoas, essa receita. Ainda sobrou essa porção aqui em casa. Todos comeram bastante focaccia e ainda sobrou essa quantidade. Ficou uma massa maravilhosa. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir.